boa tarde, paz seja convosco. Hoje a nossa convidada especial para a Pastora Convida é a nossa amada pastora Marli. Tudo bem, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Dê uma saudação para o pessoal que está nos ouvindo. Paz seja convosco a todos, que Deus abençoe vocês nessa tarde, né? Possa estar conosco, né? Compartilhando esses momentos aqui junto com a pastora Neide. Amém. Nós temos que tirar o som. Vamos tirar o som aqui, que nós estamos nos ouvindo também. Vamos tirar o som. Aí, tirei. Amém. E você que está nos ouvindo, vamos estar orando para iniciar o nosso programa, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, agradecemos este momento aqui de conversa, de comunhão, ó Pai querido. Ser com cada ouvinte, cada participante nesta hora, ó Pai querido. Tu conheces, ó Pai, o que cada um neste momento está necessitando. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando a cada um, contemplando o desejo, ó Pai, conforme o Teu coração. Agradecemos por estarmos aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Então, hoje vamos conhecer, né, um pouquinho mais da pastora Marli. Ela é ali da igreja, né, quadrangular do Jardim Planalto. Então, pastora Marli, como foi a sua infância? Eu não sou paulista, né? Eu sou paranaense. Eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Lusiânia. Morei lá até os 10 anos de idade. Depois eu vim para a cidade chamada Auriflama, né? Onde o pastor Edivaldo nasceu, né? Mas a minha infância foi muito boa, né? Apesar de ter vindo, né, de uma formação religiosa bem tradicional, né? Na minha adolescência eu vinha conhecer Jesus, né? Porque mesmo estando numa igreja tradicional, eu não acreditava que Jesus estava morto. Eu não acreditava nas imagens, naquilo que me ensinavam desde criança. A senhora é aí, então, da igreja católica, mas estava ali e não acreditava? Não. Mas não eu rezava? acreditava em Deus, mas não acreditava em santo, não acreditava naquelas imagens. Aliás, eu tinha até medo. Era uma coisa estranha, né? Mas desde o meu nascimento até uma idade de 2 anos, eu tinha muito problema, né? Eu nasci bem perturbada, né? Minha mãe conta, né? Isso eu ouvi várias vezes da minha mãe. Ela conta que quando eu nasci endemoniada mesmo. Como assim? Criança, bebê? Bebê. Ela falava Nasci. Como assim? As suas Ela ações? disse assim que durante o dia eu era uma criança, um bebê normal. Mas quando chegava à noite eu começava a gritar, a chorar, ninguém conseguia me segurar, eu machucava ela toda. E uma vez, ela achando que era mãe minha, né, ainda bebê, e ela pegou e me deu uns tapas. E ela disse que naquele momento eu saltei do colo dela e pulei na parede e comecei a andar que nem uma aranha. Meu Deus! E depois dos 2 anos foi acalmando, né? Esses problemas meus. Foi acalmando assim, porque daí você começa a ter consciência, né? Um pouco de entender um pouco as coisas. E aí eu lembro do meu pai ter levado eu num lugar assim, num terreiro de macumba, porque falaram que lá eu ia conseguir melhorar, né? Mas aí num certo momento, quando um dos pais de santo quiseram me dar um copo de pinga, aí meu pai entrou lá, deu um soco assim na roda. Não, verdade, Tirou, não, minha filha não, minha filha não vai fazer parte disso não. Né? Eu era um bebê ainda, 2 anos, né? Então era uma criança, um bebê. E aí ele falou, não, isso está errado, isso aqui não é certo não. Me tirou de lá, né? Era o desespero de pai, né? Não sabia, queria, né? Não sabia, não conhecia a palavra de Deus, não sabia que somente Jesus podia libertar. E eu continuei, no decorrer do meu crescimento, eu fui tendo alguns problemas.
Eu tentei suicídio. Antes de me converter, 3 vezes eu tentei o suicídio. Mas já era jovem ou criança? Assim, na adolescência, né? Na adolescência. Eu tentei o suicídio 3 vezes. Tentei com Adrink, aqueles remédios que era de rato, em pó de rato. De matar tentei rato. Várias vezes. Eu me automutilava, me machucava, eu me unhava. Meus pés viviam em carne viva. Nossa. Então era muito perturbada, eu batia a cabeça na parede, eu me machucava, porque eu tinha uma angústia dentro de mim, eu ouvia vozes, né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa festa e um demônio, né? Hoje eu sei que demônio, que é né? Demônio, mas na época eu achava assim que eram as coisas normais que acontecia comigo, né? E ele veio no meu ouvido e falou assim que ia acontecer uma desgraça naquele casamento, naquela festa de casamento. Aí eu falei pro meu pai e minha mãe que eu não queria ficar lá naquele lugar. Uma, que eu não gostava de estar no meio de pessoas, eu não gostava de ir em festa, eu era muito retraída, muito fechada. Não gostava de pessoas, eu tinha ódio, eu olhava para as pessoas, tinha ódio das pessoas, era uma coisa maligna mesmo. E aí eu fui para casa e meu pai escondia veneno entre a telha, uma telha e a outra, assim. E ele colocava veneno ali no saquinho escondido, por causa já de eu ter tentado me suicidar. Foi no alto, tipo, a criança não vai pegar. Aí o demônio, eu ouvi passos em volta da casa, que corria em volta da casa, e depois uma voz falou assim para mim: você pega uma cadeira, era bem no meio da sala, e sobe nessa cadeira e levanta a telha, que o veneno vai estar lá, e você põe no copo. Me disse até como eu preparar. Deu a receita, Jesus! Aí quando eu tava quase virando o copo, meu pai e minha mãe chegou, meu pai jogou longe, porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a chorar, claro que não queria viver, né? Era muita opressão, muita tristeza, muita angústia. E aí eu lembro que meu pai falou: como você sabia que ia acontecer uma tragédia, né? Teve uma briga, um cara esfaqueou outro na festa. Tudo que eu tinha falado que ia acontecer. E aí foi onde meu pai, né, chegou na hora. Então hoje eu entendo que todas as situações que eu vivi de perigo, uma vez um ônibus vinha vindo, isso tudo antes de me converter. Aí um demônio falou assim para mim: por que você não se joga na frente desse ônibus? E eu fui para cima do ônibus, e o motorista freou na hora assim e falou: menina, o que você está fazendo da sua vida? Ele viu que eu tentei o suicídio, né? Então não conseguia me matar. Depois eu me lembro na minha conversão, né? E eu sempre falo na igreja. Foi com 12 anos eu me converti. Me converti aos 12 anos. Eu me lembro que eu estava em casa com meu pai e minha mãe, e minha irmã já ia lá na igreja. Era pertinho de casa, ficava na esquina de casa. Aí eu lembro que ela sempre cantava em casa, e eu ficava perturbada, nervosa com tudo, né? E eu lembro uma vez essa vez eu estava na sala com meu pai e minha mãe assistindo televisão, e eu ouvi uma voz. E essa voz era uma voz tão especial, me transmitia uma paz tão grande, um amor que eu nunca tinha sentido com as outras vozes. E eu falei, dentro de mim, eu falei assim: essa voz eu não conheço, eu nunca ouvi essa voz é diferente das outras. E ele falou: você precisa ir no missionário, porque o nosso pastor, ele era apelidado de missionário, todo mundo conhecia lá na cidade como missionário. Você tem que ir lá no missionário. Eu falei: não vou. 3 vezes eu ouvi, e meu pai e minha mãe falou: aonde você não vai, menina? Nada, mãe, nada. Mas com quem você está falando? Com ninguém, né? E eu sentei no meio dos dois, meu pai de um lado, minha mãe do outro. Eu falei, porque ele insistia que eu tinha que ir lá nessa igreja, era um salão. Aí eu senti 2 mãos pegando assim em mim, me puxando do sofá e me arrastando.
Para ir lá no missionário. Foi uma experiência tremenda, né? Quando eu cheguei na porta, que eu olhei e falei, gente, agora não tem como eu fugir. O que eu faço? Todo mundo já veio ao meu encontro, era um ensaio de jovens. Era à tarde, assim, o sábado, os jovens ensaiavam. E aí eu entrei, eles me puxaram para dentro. Vem aqui. E eu entrei, né? Falei assim, vou ficar só um pouquinho. Sentei. Eu lembro que eles estavam ensaiando um louvor, né? Com o presidente de jovens. E eles começaram a cantar um louvor e eu olhei assim, ele falou assim, por que você está rindo? Eu falei, porque vocês são muito desafinados, vocês não sabem cantar não. Aí, esse é meu jeito de ser muito... falar. Muito verdadeira, né? Sempre foi assim, eu tento segurar, mas não consigo. Aí ele falou assim, então você canta muito bem, né? Pelo jeito, que você sabe que a gente tá desafinado. Eu canto, mas não sei cantar esse negócio aí que vocês cantam, não. Aí ele me deu uma folha que tinha a letra do louvor, e aí comecei a ensaiar, eu peguei o ritmo, comecei a cantar, e aí ele ficou me elogiando, não, você tem que vir à noite cantar aqui na igreja. Junto, tudo bem. E eu falei, não sou dessa igreja não, sou dessa igreja não. E que igreja que era? A Quadrangular. Quadrangular. Só que ainda era num salão, né? Hoje tem uma grande igreja construída lá, né? Mas era num salão perto da minha casa. Aí foi onde eu comecei a ir para a igreja, né? Logo no começo, mesmo com todos os problemas que eu tinha, né? Essa vida conflitante que eu tinha, né? E a adolescência, juntava tudo, né? Juntava problema espiritual, juntava adolescência, que tem uns conflitos, e juntava uma vida difícil, porque meus pais perderam tudo, né? Quando a gente era criança, né? Então a gente veio só com as malas, porque... Paulo de Frama, lá do Paraná, Vivi do corpo, né? Igual. Vivi muito tempo morando com minha tia, tudo, né? Aquela vida conturbada, tudo. Foi muito complicado, difícil, mas hoje eu vejo que tudo Deus tinha um propósito. Amém, né? Verdade. Tudo Deus tinha um propósito na minha vida. E eu lembro que eu fui trabalhar numa casa, isso antes de me converter. Mas a senhora se converteu com 12 anos? E já trabalhava antes com 10 dos 12? Anos. Com 10 anos. Meninas, tá vendo, menina? Você que tá aí no sofá. Com 10 anos eu comecei a trabalhar. Eu entrei na casa de uma mulher, né? Que ela é chamada Dona Isaura. E eu comecei a trabalhar lá e eu cuidava de 2 crianças. Ainda assim, eu ainda lavava banheiro, arrumava a cozinha, passava pano na casa, fazia muita coisa. Ela me ensinou a cozinhar, tudo. Com 10 anos? Com 10 anos. Olha. Eu ia de manhã... Eu cuidava das crianças de manhã, depois eu tomava banho lá na casa dela, de lá eu ia para a escola, de tarde eu voltava e trabalhava até mais ou menos 7, 8 horas da noite. Ajudando, né? Ajudando no orçamento da família, isso com 10 anos, né? Naquela época não tinha lei, né? Não tinha, né? Vai hoje uma criança de 10 anos aprender, né? A cozinhar. Não morri, Deus. Né? Não, né? Não morri, tô bem, né? Aprendi a ser uma dona de casa. Quando eu me casei, eu já sabia fazer tudo. E até cuidar dos filhos, né? Verdade, porque hoje em dia muitas meninas, né? Casam achando que vai ter marmitex todo dia. Aí tem que aprender, né? Na marra, cozinhar, fazer um feijão. Mas eu lembro que naquela época, quando não existia esse estatuto da criança ou adolescente, a gente amadurecia mais rápido, se tornava uma pessoa mais consciente dos seus atos, mais responsável, né? Tanto é que a minha conversão aos 12 anos, nem meu pai e minha mãe não acreditavam. Quando eu falei que queria batizar, né, aos 12 anos, meu pai, minha mãe falou assim, não, você já foi batizada na igreja católica e tal. Eu falei assim, mas aquele batismo não me serve mais, porque agora eu tenho consciência do meu pecado. Então agora eu vou me batizar porque eu me arrependi dos meus pecados. Então agora eu tenho consciência que o batismo vai ser para me limpar, para me ser ter uma vida nova. Mas meu pai e minha mãe não aceitavam isso. Mas não eles aceitavam por causa da tradição batismo. da família, né?
E não queria que eu batizasse de jeito nenhum. E o pastor disse assim: Marli, como você é de menor, eu só posso te batizar com consentimento dos seus pais. Se você fosse maior, não tinha problema, mas se você é de menor, eu não posso, nem vou estar na bênção de Deus, né? Vou ter um problema sério com a sua família. Aí o pastor me orientou, porque eu queria batizar. Ele falou: espera mais um tempo até eles aceitar. Eu falei: não, eu quero batizar nesse batismo. Que naquele tempo o pastor estava fazendo trabalho, ele demorou a fazer o primeiro batismo. Foi mais de anos. Então ele, quando foi batizar, foi aquele mundo de gente, de pessoas, né? E aí ele falou sobre batismo, sobre arrependimento do pecado, o que significava tudo. Então, né? Então deu, a gente tinha certeza, né? Bem, né? O que queria. Aí ele falou assim: você vai então jejuar, orar e jejuar. Com 12 anos, pastor. Isso, com 12 anos, orando e jejuando. Mas a minha experiência, assim, com Deus, a minha certeza de salvação foi antes de me batizar, né? Eu lembro que eu comecei aí e eu comecei a passar pelo processo de libertação. Né? Só que quando eu chegava no culto, eu não fechava o olho e na oração poderosa eu ficava assim: eu não vou ficar endemoniada, eu não vou ficar endemoniada. E aqui ficava um monte de gente endemoniada do meu lado, né? Caía endemoniada, era muita gente. Tinha culto que era mais de 30 pessoas caíam endemoniadas. E eu segurava, eu sentia aquele fogo queimava meu corpo e eu não deixava, porque como eu já sabia como que os demônios eram violentos dentro de mim, eu tinha medo de machucar as pessoas naquele lugar e até mesmo o pastor, né? Porque uma das últimas vezes que se manifestou, quando eu voltei assim, tinha uns 10 homens para me segurar, os vizinhos, tinha parente em casa. Porque eu olhei, eles estavam machucados, porque eu peguei faca, né? Eu, possessa de demônio, não vi o que eu fiz, né? Que tava fazendo. E aí, aqueles homens fortes, tudo machucado, com a menininha magricelinha, porque eu era bem magrinha, né? Não parece, mas eu era. A força dos demônios era terrível. Então, eu não é que eu tinha vergonha de manifestar, eu tinha medo de machucar o pastor e as pessoas ali, então não deixava, eu segurava, eu conseguia controlar, era uma coisa estranha, mas eu conseguia, né? E aí um dia estava muito frio, e eu lembro que nesse dia eu falei assim: eu vou para a igreja. Ninguém quis ir, minhas irmãs não quiseram ir, os vizinhos lá não quiseram ir na igreja, e eu fui sozinha, cheguei lá, só estava o pastor e 2 diaconisas na igreja. Muito frio, né? Imagina, vai fazer o que na igreja? Frio, aquela geada, aquele frio, né? E o povo não ia na igreja mesmo quando esfriava. E eu fui, aí o pastor falou assim pra mim, né? Marli, senta aqui. E era bem pertinho do altar. Eu nunca ficava, sempre ficava no fundão. Fica aqui pertinho do altar, senta nessa cadeira aqui. Eu falei: hoje não tem ninguém, eu vou relaxar. Aí o pastor nem tinha começado ainda o culto. Ele falou: fecha o olho, vamos orar. A hora que ele falou: fecha o olho, vamos orar, eu falei: hoje não tem perigo não tem ninguém aqui. Fechei o olho. Aí eu percebi que não tinha como voltar mais, que eu vi que eu estava saindo de mim, já os demônios estavam se manifestando. E aí eu falei: e agora? Eu vou machucar o pastor, eu vou machucar as irmãzinhas. Eu fiquei em desespero, mas não conseguia voltar. Parece que você vai entrando num buraco escuro, negro, quando os demônios começam a se manifestar. E você perde consciência, você não... E aí eu falei assim: e agora? Eu não vou ter o controle sobre. E quando eu voltei, o pastor estava com a mão assim no meu ombro. Aí eu olhei para ele chorando, eu falei assim: eu machuquei alguém, o que eu fiz? Eu fiquei desesperada, né? Aí ele falou assim para mim: não, você não machucou ninguém, você pode ficar tranquilo, nunca mais isso vai acontecer. Nossa, amém, glória a Deus. Aí eu queria saber, né? Ele falou assim: não precisa saber, o importante é que você foi liberta. Né? Aí depois daquele dia, mas eu passei uma luta, porque depois os demônios começaram a atacar meu pai e minha mãe, a usar os dois. E um dia minha mãe falou assim: você não vai mais na igreja do missionário.
fechou a porta da casa. E aí eu pulei a janela e fui para a igreja, para o culto. E é incrível que pareça, naquele dia o pastor pegou uma mensagem de uma criança que morreu, apanhando do pai e a mãe, porque ele foi para o culto, foi para a igreja. Jesus, amado. Aí eu cheguei em casa, minha mãe estava na porta. Minha mãe estava na porta da sala, com um fio de ferro, antigamente, aqueles ferros que a gente colocava assim, e tinha um fiozão e colocava na tomada. Dobrado em vários, dobra, com aquele fio na mão, que era um fio bem grande, e falando assim, hoje você vai ver só, você vai apanhar. E ela começou a me bater com aquele fio de ferro, e numa violência, numa força, assim, um possesso mesmo. Via que era um demônio nela. Aí eu lembrei da mensagem, olhei bem nos olhos dela e falei, a senhora vai ter que me matar para me deixar de servir a Deus. Meu Deus. Só me matando. Olhei bem fixo nos olhos dela e falei, vai ter que me matar. Só assim eu vou deixar de servir a Deus. Porque eu já tinha convicção, eu tinha sido liberta, eu estava vivendo uma paz que eu nunca tinha experimentado desde quando eu nasci. Eu vivi o meu nascimento até os 12 anos sofrendo, querendo tirar minha vida. Então, Jesus para mim era tudo. Depois de eu ter experimentado Jesus, eu falei, não, eu prefiro morrer do que viver sem Ele. Né? E eu me emociono falando isso, porque naquele momento, acho que deu um baque nela, ela parou de me bater e começou a chorar e falou assim, tá bom, não vou te proibir mais. Eu vi Deus fazendo a obra no coração da minha mãe, me converti, aí voltando no meu batismo. Eu jejuei e orei. Foi uma semana de jejum. Todo dia jejuando até meio-dia e orando, falando, toca no coração do meu pai, da minha mãe. Aí na sexta-feira, o batismo ia ser no domingo, acho que foi no sábado. No sábado, um dia antes. E onde queria batizar aquela multidão? Era no Rio. No Rio. No Rio, né? Lá no interior, os rios são limpos, né? São bem limpinhos mesmo. A água chega a ser cristalina, né? Então, foi mais de 50 pessoas naquele dia que batizaram junto comigo. Eu lembro, né? Muitos jovens nesse dia se batizaram. E aí eu lembro que o pastor falou assim, então eu vou lá amanhã. Você jejuou? Você orou? Você fez a sua parte? Eu falei, fiz, pastor. Fiz, missionário. Chamava ele de missionário ainda. Fiz missionário. Aí eu vou lá então amanhã conversar com seus pais. Aí chegou lá, ele pegou e falou assim, olha, eu vim aqui falar, tal. E eles pegaram e falaram assim pro pastor, falaram, ela sempre teve a religião dela, foi batizada lá. É o seguinte... Seu pai? Meu pai e minha mãe, né? Os dois. É o seguinte, meu pai falou assim, você vai batizar nessa igreja, mas nunca mais você sai dela. Eu falei assim, Deus. Pode ficar tranquila, eu nunca vou deixar dessa igreja. É isso mesmo que eu quero. Isso faz 36 anos já na 36 fé. anos. Que bênção, não, pastora? 36 anos eu sou convertida na Igreja Evangélica Quadrangular. Eu amo essa igreja. Amém. Eu tenho um amor tão grande por ela, porque ela me aceitou do jeito que eu era. Do jeito que você era. Antes disso, minha avó me levou na Assembleia de Deus, uma amiga da família me levou na Presbiteriana, por causa de eu ser tão perturbada, né? As pessoas tentavam ajudar. Mas todos esses lugares me rejeitaram. Meu Deus, como rejeitar? Porque são as igrejas tradicionais, né? Não me receberam bem, me olhava de cima e embaixo, né? Não me acolheram. Mas por quê? A senhora ia de calça comprida? Cabelo curto? Não tinha cabelo curto, né? Eu acho que era cabelo curto, né? Mas a minha avó me levou e ela falou, vai de saia, né? Mas mesmo de saia, as pessoas viram que eu não era de lá, né? Era aquele grupinho fechado. Eles viviam naquele mundinho deles ali. A igreja tradicional, minha avó era da igreja Assembleia Belém, que é uma igreja muito rígida, até hoje ainda é, né? No interior, não sei pra cá. E minha avó era mãe do meu pai, então todo ano ela vinha passear. Ela morava no Paraná, ela vinha passear. E aí ela falou, filha, eu vou levar você lá. Porque ela via meu sofrimento, né? Meu pai, minha mãe, desesperado. E foi
foi onde eu fui criando uma mágoa, uma revolta, uma raiva de crente, porque não me aceitaram, não me amaram como eu era. E hoje eu ensino para a igreja, sabe? Porque o que eu vivi, tem que ser acolhedor, tem que amar, receber bem, seja quem for que chegar na igreja, até um mendigo, eu falo, sabe? Eu ensino. Se uma prostituta chegar, você sabe que ela é uma prostituta, ame ela como pessoa. Ame ela, aceita, abrace. Eu falo assim, receba, porque foi esse amor que eu recebi quando eu cheguei na Igreja Evangélica Quadrangular, que me fez conhecer Jesus e amá-lo, né? Me libertar. Se eu não tivesse sido amada, recebida com amor, que eles me receberam de uma forma que se sentiu acolhida, né? Amada, abraçada. Eu me lembro que eu tinha ido no terceiro culto da igreja. Era o terceiro culto que eu tinha, terceira reunião, que a gente chamava de reunião. Na terceira reunião que eu fui, a esposa do pastor, pastora Lúcia, que é pastora hoje lá, né, na Igreja Quadrangular de Auriflama, minha mãe na fé, que eu amo e respeito demais. Eu conheci. Conheceu ela? Conheci, pastora Lúcia. Nossa, eu amo demais. Amém. Porque ela chegou em mim com uma pasta e falou assim, você vai ser professora de criança. Nossa, pegou assim. Eu olhei assim pra ela, essa mulher é doida. Como? Eu falei pra ela assim, mas eu não sei nada, não tenho nada, não conheço nada da Bíblia. Como que eu vou ensinar as crianças? Ela falou, tem todos os livros aí dentro, você estuda, você tem uma semana pra estudar. Aí no domingo de manhã você vai dar aula, né? Aí eu falei, isso deve ser uma meia dúzia de criança, né? Eu dou conta. Claro que eu estudei, né? Eu era muito responsável. Mesmo novinha, eu sempre fui muito responsável, né? Porque desde pequena eu fui eu sou a filha mais velha da minha família, né? E eu sou a mais velha, então eu cuidava dos meus irmãos mais novos, né? Desde 6 anos de idade, já cuidando, porque minha mãe fez uma escadinha, foi tendo vários filhos, né? E aí ela trabalhava para ajudar meu pai. Irmãos vocês são? Nós somos em 6. Seria 7, mas um morreu, né? Com 1 aninho. O nome dele era Ademir. Devia estar nos braços do pai, porque é 1 ano, né? Tá. Tem algum recadinho aí, Rubem? Vamos ver aí quem está participando, né? Está participando conosco. O pessoal aqui do Facebook interagindo. Daniela Teodoro manda uns aplausos aqui, tá acompanhando aqui com a gente. Daniela Teodoro. Karim Belay fala, minha irmãzinha linda, pastora Marli. Essa que é a filha da pastora Lúcia. Conheci também. Um beijão pra vocês aí, de Auriflama. Auriflama, tá. Essa Daniela Teodoro também é de Auriflama. Lá da Igreja Quadrangular. Né, pro pessoal de Auriflama. Vandinho fala, estamos ligados aqui, Deus abençoe. Quem que é Vandinho, pastor? Não lembro quem é. Mas obrigado, Vandinho, pelo recadinho. Pastor Edivaldo Rosa. Uma mulher virtuosa. E cadê ele? Tá assistindo, hein? Tá assistindo, é meu marido, que eu amo muito. Pastora Arce Luiz Salominha, pastora, nos bons e maus momentos. Amém. Pastor Laércio. O pessoal tá assistindo. Homem de Deus. A Bruna Dias. Que casou, né? Que casou agora no mês de junho. Tá pra fazer, né? Já fez o mês, mais de mês. É verdade. A Bruna, Deus abençoe você. Beijão, aí, Bruna. Filha do Betão. Gilberto, mas a gente conhece como Betão, né? Como Betão. Amém. Então, vocês que estão aí assistindo, manda um recadinho para a pastora Marli, você que é de Auriflama, da Quadrangular do Planalto aqui em Campinas, você que é de Goiânia. Vocês passaram também, né? Vocês foram viajando Goiás. Né? Então, as cidades aí que a pastora passou, Jales também. Manda um recadinho aí. Lugares aí, né? Tá? Você que ama, admira a pastora Marli, manda um recadinho. Inclusive a Karen, né, que tá me assistindo, que mandou mensagem, né? Minha irmãzinha linda. Linda é ela, né? Um amor.
Desde pequena eu cuidava dela, né? Quando ela era pequena, ela foi minha daminha no meu casamento, Deus. Sabe? Ela era muito apegada comigo, né? Quando eu saí pro ministério, ela e a Claudinha, né? Que é a irmã dela, mais nova, eu sofri muito, que era muito apegada com as duas, né? Sentiu, quando saí pro ministério, e acho que elas também sentiram. Com certeza, né? Sentiram aí o pastor Edivaldo carregou, né, a senhora? Então fala um pouquinho da adolescência, foi na adolescência ou juventude, a senhora conheceu o pastor Edivaldo? Bom, né, hoje, nos dias de hoje seria adolescência, né? Adolescência, com quantos anos? Foi, com 17, né? Adolescente. Foi sim, né? Mas é uma coisa incrível, né? O meu casamento, tudo foi de Deus, né? Minha vida toda foi pautada na vontade de Deus, na direção de Deus. Eu nunca fiz nada que fosse contrário a isso. Sabe, minha vida sempre eu coloquei à disposição de Deus, e até meu namoro, né? Lembro, eu conto na igreja minhas experiências para as moças da igreja, né? Elas acham engraçado, né? Mas eu gostava de um obreiro da igreja. Não era do Edivaldo? Não, era de outra pessoa. Meu Deus! Mas aí Deus, eu fui orar, sabe? Eu falei assim, mesmo gostando, né? Eu vou orar a Deus. E eu fui orar a Deus, né? E Deus falou pra mim, não, ele não é meu escolhido. Ele não é para você. E falou pra mim não namorar. Aí eu falei, então, Senhor, obedeci. Falei, Senhor, você sabe no meu coração que eu gosto demais dele. Mas você vai ter que me ajudar, vai tirar ele do meu coração. Né? De olhar o coração não bater, as perninhas tremer. Aí, eita Deus! Eu lembro que até ele não entendeu, né? No momento, ele falou porque então assim... vocês já tinham conversado. Eu falei pra ele, não, eu orei, Deus falou que não. A gente vai ser só amigos, somos amigos até hoje, né? Amém. Mas aí eu fiquei me perguntando com Deus, né? Aí logo o pastor Edivaldo me pediu namoro. Mas ele era da mesma igreja? Não, o pastor Edivaldo só veio a se converter depois de mais de 3 anos de igreja. Né? Na igreja. Eu lembro uma vez que eu estava na casa do pastor e tinha vários jovens na casa do pastor. Rapazes, tinha um monte de rapazes na casa do pastor, e de repente eles começaram a falar, não, eu vou namorar Marli, não, eu vou namorar, Deus, e falando pro pastor, né? E aquela disputa, os rapazes, né? Mas, não sei se era brincadeira ou era verdade, né? Mas eu me irritei com aquilo. Lógico. Me irritei com aquilo, eu falei assim, olha, é o seguinte, pastor, nessa igreja não tem nenhum para me namorar e casar, vai ter que se converter. Eu tava tão irada, com tanta raiva, falei assim, nessa igreja não tem nenhum pra me namorar e casar. Disputando, né, você, falei assim, pra cá, não existe não, vai ter que ainda se converter. E aí passou um tempo, o pastor Edivaldo se converteu, 1 mês que ele estava na igreja, ele não era batizado, não era nada. E a gente tinha uma regra, uma lei. O pastor determinou uma lei dentro da igreja, que ninguém poderia, nem as moças nem o rapaz, namorar nenhum novo convertido, nem um rapaz, uma moça nova convertida. Enquanto ele não se firmasse em Jesus, se convertesse, batizasse realmente, não era para se envolver emocionalmente, porque poderia não dar certo namoro e a pessoa se desviar, porque não estava ainda alicerçada. E aí, de repente, o pé... Regra boa, hein? O pastor Laércio está assistindo. Aí, pastor Vamos pegar essa regra aqui. Ótima essa regra. Porque hoje em dia já veja... Então. Às vezes eles nem chegam, né, no pastor. Quando a gente vê, já tá lá nos beijinhos, no final do culto. De repente, o pastor Edivaldo, 1 mês de igreja, eu comecei a namorar ele. Claro que eu falei pro pastor tudo. Ele falou assim, você sabe que você não podia fazer isso. É o seguinte, Marli. Se você terminar com ele desviar, você vai dar conta do sangue dele. Meu parceiro era muito rígido. Eu fiquei num temor, num desespero, né? E orei a Deus e falei, Senhor, né? Mas aí eu continuei orando para ver se era da vontade de Deus. Eu falei, meu pai, eu orei tanto, será que eu fiz besteira?
Fui precipitada. Aí eu orei a Deus, assim, eu fazia minhas orações em silêncio, em segredo, ninguém sabia, em secreto com Deus. Falei, Senhor, se ele é da tua vontade, ele vai chegar em mim e vai falar que vai batizar. Porque até então eu não cobrava nada dele, porque quem errou fui eu, né? Começou a namorar ele. Aí ele chegou em mim todo feliz, falando assim, olha, dei um nome pro batismo. Agora no próximo batismo eu vou me batizar. Eu orei. Aí ainda tive dúvida. Fui orar de novo. E Senhor, se é da vontade de Deus este namoro, ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu já tinha sido batizado nas águas. Eu falei assim, mas ainda não tá perfeito esse namorado ainda. Eita, nossa, penou, hein? Aí, mas ele não sabia, era uma oração em secreto, né? Aí, de repente, ele chegou em mim, Marli, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu tava no meio do pasto, apartando as vacas, que ele morava no sítio, né? Eu tava apartando as vacas. O que é apartar as vacas? É assim, separar os bezerros das Ah. vacas, né? E pra no outro dia ter o leite pra tirar leite no outro dia, né? Os bezerros ficam presos, apartando as vacas dos bezerros, Porque senão não sai leite, né? Não sai leite, eles mamam a noite inteira. Mama tudo? Aí ele falou desse jeitinho, eu tô passando o que ele falou. Eu tava apartando as vacas no meio do pasto e eu comecei a falar em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Nossa, no meio do pasto, né? Não é uma busca de poder, nada. Tá ali, o Espírito Santo veio sobre ele lá no meio do pasto e ele foi tomado pelo Espírito Santo. Eu olhei assim, falei, não, meu Deus. Aí eu falei assim, aí eu continuei orando. Aí minha próxima oração foi, Senhor, se ele é da tua vontade, eu sei que o Senhor tem planos na minha vida, no ministério, ele vai chegar em mim e vai falar que vai fazer curso para obreiro, que quer ser pastor. Mas eu nunca contei meus sonhos para ele, eu não queria influenciá-lo em nada. Verdade. Tudo que ele fizesse, eu queria que ele fosse dele, parte dele, uma coisa dele com Deus. Né? Não, eu nunca tive nenhuma influência, não influenciava ele. A única coisa que eu discipulava ele tinha as perguntas, às vezes ele tinha dúvida da palavra de Deus, né? Então eu fui a primeira discipuladora dele. A gente sentava no murinho de casa, nosso namoro era assim, eu discipulando falando ele. Era um namoro bem decente, né? Não era tinha garra, mão pra cá, mão pra lá, não tinha nada disso. Nem dentro da igreja. Esses dias até eu tava pregando, eu falei pra igreja, falei assim, ninguém nem... Quando vinha rapaz de fora, um missionário pregar na nossa igreja, principalmente solteiro, eu ficava no saia justa, né? Vinha todo do meu lado e eu tinha que falar, não, eu tenho namorado, mas não vi você com ele, porque dentro da igreja a gente não sentava junto. Na igreja a gente ia pra buscar Deus. Quando terminava o culto, da porta pra fora da igreja, ele pegava na minha mão e a gente ia tomar um sorvete. É igualzinha hoje, né? Não é nada. É igualzinha hoje. Hoje fica se beijando, se abraçando dentro da igreja. Nossa, aquilo me ira. Né? Eu fico irada. Eu já peguei, já briguei, já falei, já peguei no pé. Eu pego, você me conhece, né, pastora Neide? Conheço. Sabe como que eu sou, né? Conheço então, bastante, pastor. Aí eu lembro que ele chegou em mim, falando assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu dei meu nome, o pastor vai trazer os cursos, que era curso, não tinha ITQ, né? Era por correspondência. Era por correspondência, e o pastor que fazia a prova, tudo, e mandava para São Paulo, né? E aí eu já passei dinheiro, pastor, ele vai comprar os cursos meus para obreiro. Porque Deus tocou no meu coração e eu quero ser pastor. Meu Deus, tá confirmadíssimo. Aí eu falei assim, agora pai, não tem mais nada pra mim. Não tem mais nada pra me pedir pra confirmar. É isso, foi, né? O namoro foi dando certo, graças a Deus, né? No começo foi meio difícil, eu namorei escondido. Eu nunca tinha namorado escondido, né? A senhora não falou pros seus pais? Então, meu pai tinha um problema. Meu pai era um pouco preconceituoso com cor, né? Que o pastor é, né, meio escurinho.
Mas era devido ao fato que a minha prima tinha casado com um rapaz de cor. E ele judiou muito, bateu muito nela. E meu pai teve que, em várias situações, ter que salvar ela de não ser morta por esse cara. Então, na cabeça do meu pai, na ignorância dele, ele achou que todas as pessoas de cor eram violentas. E não é assim, né? Tem muitos brancos piores, né? Verdade. E na cabeça dele, ele achava que se uma filha dele se envolvesse com um rapaz de cor, ia sofrer que nem a minha prima igual sofreu. A prima, né? E aí, Deus sabe o que faz, e mudou os pensamentos dele. Eu fiquei... porque meu pai disse uma vez que a minha prima quase morreu na mão desse cara. Ele falou assim, olha, eu prefiro ver minhas filhas mortas do que casada com negro. Meu Deus! O pastor é queimadinho do sol, né? Aí eu fiquei escondendo meu namoro, porque o pastor foi a única pessoa de cor que eu namorei, né? Aí um dia ele ficou sabendo, não teve jeito, né? Mais. E aí ele falou, tô sabendo que você tá namorando. Aí eu falei assim, meu Deus. E agora? E agora? Vou falar de quem ele é filho e ele vai esquecer da cor. Eu disse, pai, porque cidade pequena as pessoas se importam muito com família, né? Pai, sabe de quem ele é filho? Do seu Chico Gino, que era um homem muito respeitado na cidade, um dos fundadores da cidade de Auriflama, né? Um homem bem de situação, bem conceituado, né? Então, aí eu falei, ele é filho do seu Chico Gino, pai. Então traz ele aqui pra me conhecer. Ai, que bênção, foi assim. Ele nunca nem viu a cor. Ele nunca reparou a cor, acho que ele nem percebeu a cor do pastor Divaldo. E aí, graças a Deus, foi uma bênção. Ele amava o Divaldo, meu pai. Tinha um amor tão grande, porque o Divaldo... pastor Divaldo, né? Vocês conhecem ele, sabe? Então, ele conquistou o coração do meu pai. E aí, quando a gente brigava, tinha alguma discussão, ele sempre ficava do lado do Divaldo. Porque ele conhecia a filha. Você é muito ruim, você não merece o namorado que tem. Nossa, olha, não pastor Divaldo, mas eu sou sua filha. Mas eu te conheço. Se vocês brigaram, a culpa é sua. Nem sabia da história, né? Sabia o motivo, né? Mas já achava. Mas, e graças a Deus, eu namorei quase 2 anos, chegou 2 anos. Aí, 1 ano de namoro, meu pai já falou assim, bom, né, já tá namorando muito, tá na hora de casar. Falei, Divaldo, não quero casar agora, não. Aquela pessoa porque eu tinha projetado algo na minha vida. Né? Ao mesmo tempo, eu não queria casar. Eu tinha um sonho. Meu sonho era ser missionária na África. Esse era o meu sonho. E você fez também o ITQ por correspondência? Não fiz. Não fez? Nunca fiz. Nunca fiz. Porque eu era de menor, né? Tá. Então, quando eu me casei, eu estava com 18 anos. E aí eu já saí pro ministério, não deu tempo, né? Tinha que ter idade para fazer, né? Tinha que estar com 18 anos. O pastor Divaldo teve que ser emancipado para ele ser levado a credencial, né? Porque ele tinha 18 quando ele se tornou para ele credenciado. Tinha que ser o aí quê? a mãe 21 dele, anos? 21, né? Que é de maior, né? Hoje eu não sei se ainda é. Mas 18. naquela época era 21. Aí a minha sogra teve que ir lá no cartório, assinar um termo emancipando ele para ele ser levado a obreiro credenciado. E eu ainda não tinha nem 18, então, nem né? Tinha feito, né? E aí, então eu planejava, antes de namorar o pastor, eu tinha planejado toda a minha vida. O homem faz planos, né? Mas... O meu projeto de vida era, quando eu fizer 18 anos, eu vou para Jocum, que era a única treinamento missionário, era Jocum, né? Que é uma das instituições mais antigas que tem, a Jocum da Batista, hoje, né? Então, só não tinha na Quadrangular CTM, que hoje tem, né? Só tinha Jocum para preparar. Então, todas as outras denominações que queriam preparar seus missionários, ia para Jocum, que era o melhor treinamento que tinha para missões, né? Para missionário. E eu falei assim, eu já tinha conversado com a missionária que tinha feito Jocum, ela já tinha me dado todas as informações. E nesse período, namorando o pastor, tudo... E aí eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu vou pro Jocum.
eu vou fazer Jocum, era mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, com 20 anos eu já tô na África. Já tá no campo missionário, África. Não vou nem casar, né? Mas Deus foi mudando tudo, sabe assim, quando você vê, quando você olha, você já tá, as coisas tudo diferentes da sua vida, né? E foi assim, o pastor Edivaldo chegou, colocou a aliança no meu dedo, nós vamos casar. E durante 1 ano a gente ficou preparando as coisas. Já ficou noivo, né? Fiquei noiva, eu não queria de jeito nenhum. Praticamente me obrigou. Aí meus planos, falei, agora meus planos foi tudo para água abaixo, não tem mais jogo, não tem nada. Mas eu entendi depois de muitos anos. Depois eu vim entender, quando eu já estava no ministério, eu falei com Deus, Pai, por que meus sonhos se realizaram? Meus sonhos eram bons, né? Aí Deus falou para mim, a tua África é o Mutunópolis, este lugar é a tua África. Isso aqui é porque eu tenho outros planos para você. Então os planos de Deus eram maiores que os meus. Verdade. Né? Eu era uma pessoa bem difícil, né? Eu não seria uma boa missionária, não. Hoje eu entendo que eu não seria uma boa missionária. Agora, né, você vai entender o porquê, né? Que eu não seria uma boa missionária. É porque missionária você tem que um ministério também, é um difícil, dom, né? Porque ser pastor é uma coisa, aqui, né? Na ser igreja missionária local, é outra, né? Agora, ser missionária... Você vai para outro país, outra cultura, tradições diferentes, outra língua. Sem a sua família, e a comida diferente. Porque mesmo que eu saí para o ministério, eu fui para 1.500 quilômetros longe da minha família. O meu maior sofrimento, né? A maior renúncia da minha vida foi essa. Foi essa, deixar a minha família. 1.500 quilômetros. Deixar a minha família, a igreja. A igreja de Goiás, no norte de Goiás, chamada Mutunópolis. Mutunópolis. Para mim era muito difícil. Eu estava grávida do Misael, estava grávida de 3 meses do Misael. Estava grávida, cheguei num lugar, numa terra desconhecida. Misael nasceu lá, então? Em Mutunópolis, o Misael é mutunopolitano. Numa terra desconhecida, né? Um lugar desconhecido. Era uma cidadezinha bem pequena, 3.000 habitantes. Pequenininha. E aí ali Deus fez coisas Mas quem tremendas. convidou vocês? Então, o pastor, ele era diretor de campo. Ele chamava pastor Irani Bispo, era o nome dele. E ele foi fazer, ele era de fazer campanha, ele foi fazer uma campanha em Auriflama. Ele foi fazer uma campanha em Auriflama, lá na igreja lá qual era membro. Porque o pastor Alcides, acho que conheceu ele na convenção, apresentaram para ele, não, quero que você vai lá. E ele era um homem muito usado por Deus, ele tinha palavra de conhecimento, Deus usava ele tremendamente mesmo. Era, sabe o que hoje a gente está vendo de novo acontecer? Naquela época ele orava, as pessoas eram curadas, era liberta, Deus revelava tudo para ele. Se brincar até o RG das pessoas, pelo amor de Deus, ele falava, e se a pessoa negasse, ele contava sonho, você tal dia, tal hora, teve um sonho assim, contava o sonho todinho, era um homem de Deus. E aí ele foi fazer campanha lá, e ele disse depois para nós que tinha essa cidade chamada Mutunópolis, tinha um pastor lá, e aí aconteceu uns problemas, e ele teve que ser tirado de lá, né? E aí ele foi pro monte orar, porque nenhum obreiro queria ir para lá. Era uma igreja escandalizada, com escândalo. E aí nenhum obreiro queria ir. E ele foi pro monte orar. Ele tinha vários obreiros na igreja dele, mas ninguém quis ir. Aí ele foi pro monte orar. E aí naquele dia também Divaldo foi orar com os jovens rapazes. Foram orar numa matinha que tinha lá no sítio a qual ele cresceu. Eles oravam sempre lá, os rapazes. E como eu trabalhava, né? E aí à noite eu estava fazendo faxina em casa. E ele foi orar. Então eu tô lá, eu lembro como hoje, eu estava limpando o rack. Estava limpando o meu rack. Tô lá limpando e de repente o Espírito Santo falou comigo assim, você vai embora daqui. Jesus. Você tá indo embora, você vai para Goiás. O Espírito Santo falou comigo lá.
Aí Divaldo chegou preocupado, falou assim pra mim, e agora? Como que eu falo pra Marli? A gente fazia 6 meses que a gente tinha casado. Tinha casado, meu Deus. 6 meses. E eu tava grávida de 3 meses. Ele chegou em mim, ele chegou em casa e falou assim, ó, Marli, tem um negócio pra te falar. Eu falei pra ele, eu já sei. O que você já sabe? Que Deus falou para você, falou para mim. Na mesma hora ele veio, falou comigo que ele vai levar a gente embora daqui e nós vamos para Goiás fazer a obra de Deus. Ele começou a chorar. Eu falei assim, porque o mesmo Espírito testifica, Deus tinha que confirmar comigo. Verdade. Eu era uma pessoa que era só na direção de Deus. Sempre foi assim, se Deus não falar comigo, eu não acredito. Amém. Eu não aceito. É uma coisa minha, mas eu tenho acesso a ele pode falar comigo todo momento. Verdade. E aí ele falou assim, como que pode? Eu falei, então. Aí eu já tava chorando, né? Já tava os dois. Já tava chorando, porque já tava pensando em largar a mãe, aquilo, pai, né? irmãos. E eu sabia, porque o meu pai na fé, o pastor Alcides, sempre falava que a gente não pode ir contra a vontade de Deus, não. Nunca diga não para Deus, porque senão você sofre as consequências. Então naquele momento eu falei, não, a gente vai. Meu coração já estava quebrantado e tal. E aí eu falei, e agora, Marli? Vai conversar com o pastor Alcides para ele ver. Aí ele liga lá, né, pro pastor Nani. Aí ele foi conversar. O pastor Alcides falou assim, Divaldo, eu vou ligar então pro Irani. Vou ver com ele então. Se for de Deus, tudo vai dar certo. Já deu certo. Mas né? O pastor Alcides primeiro tentou tirar da cabeça dele. Falou assim, Divaldo, tem Ilha Solteira, cidade, na época não tinha igreja em Ilha Solteira. Uma cidade boa aqui perto, eu vou poder te ajudar, o pastor, mas Deus falou que é Goiás. Goiás, não é aqui perto. Aí ligou, na hora que ligou o pastor Ani falou assim, pastor Alcides, foi de Deus essa ligação. Eu estava ontem, essa madrugada eu fui para o monte orar e falei com Deus que eu precisava de um obreiro. Isso é resposta de oração, pode mandar ele. Meu Deus. Deus faz as coisas de um jeito que a gente fica surpreso, né? Verdade. E aí ele foi, eu não fui, ele foi, conheceu a cidade lá e ele chegou, já vou te preparar, Marli. O negócio é feio, o lugar é feio. Aí eu fiquei imaginando o pior lugar do mundo, né? Aí quando eu cheguei na cidade lá, quando eu cheguei em Porangatu, que era onde o superintendente era pastor. O pastor Ani olhou assim pra mim, né? Eu tava bem vestida, porque eu me vestia bem, né? Eu ganhava bem, né? Tinha uma vida bem confortável, ganhava muito bem, eu usava muita roupa de marca, perfume de marca. Então ele olhou assim pra mim e eu ainda tava bem magrinha. Lógico. Olhou assim pra mim, né? Olhou assim pra mim, viu eu bem vestida. E cabelo arrumado, ele olhou assim, falou assim, olhando para você, você não vai aguentar não. Olha só. Você não vai aguentar, porque a obra de Deus não é fácil não. Você não vai dar conta, olhando para você, esse jeitinho de delicadinho, sabe? Esse jeitinho delicadinho, né? Nem parece hoje eu sou... Aí eu olhei pra ele e falei assim, o senhor não me conhece. Viu a aparência. Eu falei pra ele, o senhor não me conhece. Eu tô preparada pra tudo. Porque eu convivi com o meu pastor. Então tô preparada para passar necessidade, dificuldade, por amor à obra de Deus. O senhor vai se surpreender comigo. Nossa. Ele falou assim, gostei da resposta. Eu sempre fui meio abusadinha, meio audaciosa, né? Fala mesmo. Falei, você não conhece, o senhor não me conhece. Mas ele estava fazendo um teste, eu acredito. Conhecendo ele estava me testando para ver qual seria a minha resposta. Verdade. E lá naquele lugar, Deus ensinou muito. Eu me lembro uma vez que... Teve dificuldade mesmo? Tiveram. Eu me lembro, eu grávida, mulher grávida tem muita fome, tem né? muita vontade. Eu que eu diga da minha filha. Incrível que pareça que a única vontade que Deus colocou dentro de mim era a vontade de comer mandioca.
Ainda bem que não foi carne, não foi outras coisas, que isso aí era lá tinha mandioca? Tinha, né? Aí, cidade pequena. Eu falava assim, Divaldo, eu tô com vontade de comer mandioca. Hoje de novo, Marli, todo dia mandioca. Mas de todos os jeitos ou não? Só de mandioca. Só cozida, frita? Cozida. Com açúcar? Com açúcar, com leite, com manteiga, ou pura. Era uma vontade de comer mandioca. Aí lá ia o Divaldo pros vizinhos. Seu filho gosta de mandioca hoje, Misael? Todos os filhos gostam. Ele ia no vizinho e falava assim pro vizinho, né? A gente lá nem conhecia muito direito as pessoas. Assim, sabe, minha mulher tá grávida, na maior vergonha. E ela tá com desejo de comer mandioca. Aí o vizinho dava aquelas baciadas de mandioca, mas eu comia. Eu lembro quando o Misael nasceu, o médico pegou ele assim nos braços, porque ele era criança com a pele lisinha, limpinha. O médico falou assim pra mim: nossa, mãe, que nenê lindo, você comeu mandioca? Eu falei pra ele: como você sabe? Você sabe? Não, eu tô brincando. Falei, sim, comi mandioca a gravidez inteira. Toda. Mas nas outras gravidezes também? Não, seu desejo foi só na Misael. primeira. Quantos filhos mesmo vocês têm? 4. 4. Então todos junto com vocês, na obra? Como que? O pastor Misael, né, que é o pastor lá no Jardim América, né? Até ele teve há poucos dias, né, no programa falando. Verdade. Ele teve com nós muito tempo, foi presidente jovem, coordenador de jovem, né? Foi uma bênção. Não é porque são meus filhos, mas meus filhos são uma bênção de Deus, né? Eu vejo tudo que a gente ensinou para eles, todos os princípios da palavra de Deus, amor e temor a Deus, eles têm. Amém. Os 4. Pastor Misael, que já é pastor, tá lá fazendo excelente trabalho. Fico toda feliz, toda né? Orgulhosa, né? Fico feliz demais de saber que Deus tem usado a vida dele, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando do ministério de libertação forte que ele tem, a unção tremenda na vida dele que ele tem, né? Eu percebo sim que Deus vai ainda usar muito ele mais ainda. Jesus, é verdade. Aí tem o Felipe, né? O Felipe também, que é auxiliar, ele é obreiro credenciado, mas trabalha na área de artes, mas na igreja prega muito bem, prega com autoridade, ministra louvor na igreja, uma pessoa comprometida com Deus, com as coisas de Deus. O Estevão, né? Senhor Estevão, né? Também casou, né? Faz 1 mês e pouco, vai fazer. O Estevão também, que agora está casado com a Letícia, né? E o pastor Misael, que é casado com a Tainara, já tem 2 netos, né? Não parece, mas já tem. Não parece. Logo, pastora Neide também. Verdade, uma final de novembro. Eu queria tanto uma netinha. Só que eu tenho 3 para dar. Ai, o próximo eu do creio Misael que vai tem ser a menininha. Então, e aí, eu muito feliz vendo meus netos crescer, né? E meus filhos também crescendo. Giovana, né? A Giovana foi um presente de Deus, né? Posso contar a história da Giovana? Pode. A Giovana... Nosso tempo, já estão aí, ó. Misael já chegou. E tem compromisso daqui a pouco? Pode? Não, pode continuar. Então tá. Eu vi que ele chegou aí, eu falei. Nós tivemos os 3 filhos, né? E o pastor falou assim: não, agora tá bom, mas eu sempre foi meu sonho ter uma filha mulher. Ter uma menina, né? Eu achava assim que ia ser minha companheira. Tá sendo. Eu vejo que até, vamos chamar aquilo lá que o pai faz, ela faz também. É tudo pro lado do pai, com os 2 é grudado. É karatê? É karatê. Eu vejo que foi lá. É tudo, não é minha companheira, não. Nada, menina é com o pai. E aí, eu lembro uma vez que eu fui pregar lá em Anápolis, nós somos pastor quase 7 anos em Anápolis. Vocês foram em Goiânia? Mutunópolis, Goiânia. Depois... Mutunópolis, Goiás, né? Goiás. Depois nós ficamos 6 meses em uma cidade chamada Novo Planalto. Goiânia também, não? Em Goiás, Goiás. Isso. 6 meses. Depois de Novo Planalto, o pastor Aníbal foi transferido para Anápolis e ele falou: eu trouxe vocês de São Paulo para cá, era minha responsabilidade cuidar de vocês, então o outro superintendente disse que não vai apoiar,
Então eu vou levar vocês para Anápolis. Lá tem uma obra nova, vocês assumem lá. E me auxilia aqui no Paraíso. Era um bairro chamado Paraíso, né? Paraíso não tinha nada. Não tinha nada. Era mais inferno. Nunca vi tanto. Só drogas, gangue. Era onde tinha. Era o covil de bandido. Da noite não dava para andar. De tão perigosa que era esse Paraíso. Paraíso só o nome. E aí, Divaldo, nós fomos para Anápolis. Durante um ano, Divaldo pastoreou. Mas quando a gente tem ministério, você não aguenta auxiliar. É verdade. Aí um dia, a gente lá, né, passando dificuldade, tudo luta, eu peguei e falei assim, Divaldo, sabe uma coisa? Vamos pegar nossas coisas e mudar lá para o Vivian Park? E assumir lá a igreja e trabalhar lá, a gente crescer. Em Anápolis mesmo. Em Anápolis. Era um bairro chamado Vivian Park. Já tem um lote lá mesmo, a gente vai lutando lá. Aí a pastora Aninha arrumou, já tinha um salãozinho, alugou uma casa lá. Ele nos supria com o aluguel da casa, né? E com uma cesta por mês que a igreja ajudava. Aí, durante um período, ele nos ajudou ali. Aí, venceu o contrato, o homem não quis mais alugar o salão para a igreja. E aí? Lá no Vivian Park. Aí, nós fomos andar, nós andamos o bairro inteirinho. Procurando com o salão. O Misael nos ombros do pastor e o Felipe no carrinho. O bairro era um bairro muito pobre. E ainda estava crescendo, estava poucas casas e ainda não tinha asfalto, era aquela terra, pedra, pedregulho, e aqueles carrinhos. E nós andando naquele sol quente, procurando um salão para alugar. Até que nós fomos num homem e ele falou assim, olha, eu tenho um salão, mas para a igreja eu não alugo. Nossa. Aí que doeu o meu coração, eu ouvi aquilo, eu não alugo para a igreja. E como a gente sempre é auxiliadora, né? Eu chorando, eu olhei para o Divaldo e falei assim, Divaldo, nós não temos lote? Vamos fazer lá uma barraquinha. Uma barraquinha, a gente entra dentro e começa a fazer culto. Deus vai nos honrar e logo a gente começa a construir. Ele olhou assim para mim... Marli, boa ideia. É verdade, porque no início na quadrangular é a tenda, né? E aí a gente não tinha condições de ter uma tenda. Foi lá, comprou umas lonas preta, foi num sítio lá, nos irmãos, trouxe lá um monte de madeira, né, de tora, levantou lá, pôs a lona preta e jogamos bastante palha de coqueiro, ganhamos bancos, colocamos bancos lá dentro, ele tocava sanfona e eu ministrava louvor, sem microfone, sem nada. E eu lembro que Deus operava poderosamente, as pessoas eram curadas, eram libertas ali dentro daquela barraquinha de palha de coqueiro. Deus operava milagres. E eu lembro uma vez de um pastor falar assim que aquela barraquinha lá era espírito de miséria. As pessoas, elas confundem as coisas. Confundem as coisas. Naquele momento era aquilo que a gente tinha. Ali, né, mas ao mesmo tempo eu falava para as pessoas que entravam ali. Uma das primeiras membros nossas foi uma advogada. Dentro da barraquinha de palha de coqueiro. Eu lembro uma vez que uma chuva tão forte e que os irmãos, os homens ficavam segurando para não cair, porque vai enchendo de água, segurando para não cair em cima da gente até terminar o culto. Assim, segurando os paus, segurando. E eu ali, o pastor tocando sanfona e eu ministrando aquele corinho de fogo, sabe assim, Deus descendo fogo no lugar. E Deus operava. E eu estava em paz. Que a gente estava debaixo de uma barraquinha, num lugar humilde, né, bem pobre, mas a presença de Deus era muito forte naquele lugar. Amém. Porque mas depois deu para construir. Sim, né? E a gente falava assim, irmãos, isso daqui é momentâneo, né? A gente já construiu no fundo para construir a igreja na frente. A barraquinha era no fundo. E aí nós começamos a construir uma igrejona na frente. A igreja que nós construímos cabia 300 pessoas. Olha só.
Claro, né? Apertado, mas cabia. Aí a igreja começou a crescer poderosamente ali naquele lugar, em Anápolis. E assim, foi um lugar que mais eu tive experiência com Deus. Eu me lembro, eu acho que eu estava com uns 24 anos, 25 anos, por aí. 24, 25 anos. Era muito novinha ainda. Verdade. E aí uma irmã veio me aconselhar comigo. Foi o primeiro aconselhamento que eu fiz de uma forma diferente. Ela falou assim, pastora, eu quero falar com a senhora. Já conversei com muita gente, né? Vim de outra igreja e os pastores sempre dizem para mim orar a respeito disso. Eu já orei, eu quero a solução. Eu quero que a senhora me direcione para uma solução para o meu problema que eu vou contar para a senhora. Eu senti aquela responsabilidade, falei, meu Deus. E agora? Aí eu falei, Espírito Santo, esteja aqui comigo para me ajudar. Que a irmã não quer oração mais, ela quer solução. Aí ela começou a contar, desenvolver o problema dela, que ela era violentada, né, pelo marido, né, nas partes que não podia, que não era para ser necessário. E ela não aguentava mais aquela humilhação, aquele sofrimento. Ela fala, eu sou mulher de Deus, eu não aceito isso, ele só quer daquele jeito. E aí, eu ouvindo aquilo, eu nunca tinha ouvido uma história tão escabrosa daquela, mas disfarçando, e eu falei, Espírito Santo, o que eu vou falar para ela? Me dá a direção, qual o conselho que eu dou para ela, Pai? O Senhor ouviu, Pai. E eu lá em espírito, o Senhor ouviu que ela não quer que eu ore mais, que ela quer a solução. Aí, o Espírito Santo falou comigo, aí eu falei assim, olha, irmã, a irmã faz crochê, não faz? Pega aquela agulha mais fininha que a irmã tem e põe debaixo do seu travesseiro. Que a irmã estiver dormindo, que ele vem tentar fazer aquilo, a irmã pega aquela agulha e enfia nas nádegas dele até muito rápido, bastante coisa. Aí, é isso mesmo, pastora, que eu tenho que fazer? Sim, foi o que o Espírito Santo mandou eu falar para a senhora. Enfiar a agulha de Aí cheguei em casa, o pastor falou assim para mim, era novinha, né? Qual o conselho que você deu para a irmã? Quando eu contei para ele, ele falou, sua doida! Se essa irmã sonhar alguma coisa com ela... Se estiver acontecendo com vocês, eu falo que é na vida da gente, se não for Espírito Santo de Deus, né? E era uma coisa doida, era um conselho doido, né? Eu falei assim, Divaldo, Deus sabe que eu fiz tudo na direção de Deus, não foi de mim. Foi o Espírito Santo que direcionou minha vida para fazer isso. Aí ele falou, você nunca mais vai aconselhar ninguém na igreja. A irmã não queria Fiquei triste, né? Fiquei tão triste. Falei assim, o que eu fiz de errado? Aí, de repente, ele, no próximo culto, ele lá, ansioso para ver a irmã. Aí a irmã chega com um sorriso assim, ó. Eu falei assim, e aí, irmã? Pastora, a senhora é mulher de Deus. Aí ela contou a história. Quando ele veio, pastor, eu fiz. Ele ajoelhou no chão, começou a me pedir perdão, chorava, que nunca mais ia me desrespeitar daquele jeito. Olha só, e sentiu, né, o que ela sentia. Aí eu falei, ela falou, pastora, a senhora é mulher de Deus. Eu continuei dando meus conselhos meio doido. Mas na direção de Deus a gente faz as coisas, né? Que é loucura para os homens, né? Por isso que a Bíblia fala que as coisas do Espírito é loucura para os homens. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Verdade. E isso aconteceu na convenção estadual. A pastora Eunice levou uma psicóloga e essa psicóloga começou a falar, você põe no colo, você pega e faz assim, assado, sabe? A psicóloga ensinando como aconselhar. E eu falei, cadê o Espírito Santo nesse aconselhamento? Essa psicóloga não lembrou do Espírito Santo em nenhum momento, que ele é o nosso conselheiro. É ele que nos guia, nos dá direção para ajudar as pessoas.
E eu fui ficando intrigada com aquilo. Aí eu levantei a mão, fiquei um monte de pastora lá, a pastora Safira estava lá, a pastora Safira estava ali, eu levantei a mão, posso contar minha experiência, pastora Eunice? Pode, pastora, pode sim. Aí eu contei essa experiência. Eu falei assim, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu era desprovida de experiência, eu não era madura, né? Não tinha experiência, não sabia, 24, não entendia. 25 anos, né? Eu era muito novinha, né? Nunca tinha visto uma história tão escabrosa. Hoje, né, para mim, nada mais me assusta. Mas naquela época, para mim, isso era uma coisa que eu nunca... Porque eu praticamente cresci na igreja, né? Verdade. E aí eu comecei a contar, eu falei assim, sim, não é o Espírito Santo na nossa vida, né? Contradizendo a psicóloga, né? Falei, todo aconselhamento o Espírito Santo tem que estar. Suas técnicas muito boas, viu, doutora? Muito bom tudo isso, nós estamos aprendendo, é edificante. Mas o Espírito Santo tem que fazer parte do nosso aconselhamento. Ele tem que estar ali porque ele conhece a vida das pessoas, conhece o coração, ele sabe qual é a melhor conselho para se dar para as pessoas. Porque quando as pessoas vêm pedir conselho, elas querem solução. Não quer oração. Porque infelizmente é muito triste, né? Porque eu já ajudei muitas pessoas com meus conselhos. Né? Na área jurídica, né? Procurar os direitos, o marido que batia na esposa, orientei elas como ser, como fazer, também peguei os maridos também. Mas aí, quando tudo isso aconteceu, aí eu falei para ele assim, e aí, eu vou continuar aconselhando? Aí ele disse assim para mim, bom, né, deu certo, mas toma cuidado. Falei, mas ó, eu não fiz nada de mim. Falei pra ele. Foi, né, nunca senhora, passaria né, isso pra minha cabeça. É verdade. Né? E eu lembro dessa história hoje e eu falo assim, na minha vida, tudo eu sempre dependi do Espírito Santo de Deus. Quando nós estávamos em Jales... Depois de Anápolis, vocês foram para Jales? Jales. Lá em Jales. Jales também tive muita experiência com Deus. E de Jales, Campinas. Aqui. Campinas. Amém. Nunca imaginava, eu não conhecia Campinas, mas eu vou contar um pouquinho de Jales, né? Tá tarde, né? É tanta coisa, né? Eu nem contei minhas experiências. Mas olha, depois, tanta coisa que eu tenho pra depois contar. A gente volta. Vocês nem imaginam que eu já morri, já revivi novamente, que eu tinha problema de coração. Deus me deu um coração novo. O coração tá aqui, veio do céu. Tem muita experiência com Deus. Eu tô falando só da parte ministerial, verdade. Mas minha pessoal é muita coisa que Deus fez verdade. Na minha vida, né? E voltando para o assunto de Jales, aí de Jales a gente veio para Jales também, foi tudo permissão de Deus, tudo foi na direção de Deus. Quando surgiu o convite, o pastor falando, porque nós somos na região de Fernandópolis, de General Salgado, estava tendo um congresso de jovens regional. E aí a gente foi nesse congresso lá, e Deus usou poderosamente, o pastor Edivaldo ministrou lá no congresso para os jovens. Deus me usou muito também, que eu ministrei para os jovens, foi uma bênção, foi tremendo. Eu lembro que estava numa rodinha de pastores, e aí começaram a falar de Jales, dos problemas de Jales, que Jales não crescia, que ninguém estava querendo ir para Jales, sabe aquele desprezo com a cidade, com as pessoas daquele lugar? Meu coração doeu. Ardeu, doeu assim, eu falei assim, gente, mas e as almas? Falei assim, o que a gente tem que olhar é para as almas, as pessoas estão lá, não é a cidade que é difícil. Porque Deus, ele pode agir, né? Lá, o que está acontecendo é que as pessoas não estão colocando amor, o coração ali nas almas, nas pessoas. Aí eu comecei a falar daquele ímpeto meu, aquele jeito. O superintendente olhou e falou assim, ué, vocês não querem vir para Jales, não? Falei, nós estamos construindo lá, tal, né? E a gente... Mas vamos orar, né? E aí... fomos embora de novo para Anápolis, né? Fomos lá só para ministrar.
Aí, de repente, o pastor Silvio, que era amigo nosso, pegou, ligou, falou assim, olha, o pastor de lá vai ser tirado, porque não está crescendo a igreja. A igreja estava abandonada, estava feia a igreja, né? Aí o Divaldo conversou com ele, falou assim, vamos, o que você acha, Marli? Vamos orar. E Deus falou conosco pra gente ir. Só que nós estávamos com uma igrejona boa. A gente já tinha comprado o lote lá e ia construir uma igreja para mais de 1.000 pessoas. Nossa. Aí o coração a gente estava pensando até né? fazendo de construir uma escola, a extensão da quadrangular que era da sede, porque nós tínhamos bastante professor na igreja. Aí a gente já tinha uns pontos de pregação que a gente tinha aberto, que hoje Parque das Primaveras, que é o pastor Roberto lá em Anápolis, ele é coordenador de missões, sabe? Estadual, é uma bênção, homem de Deus, pastor Roberto Fonseca, pastora Zuma, né? Também lá nós tivemos um monte de filhos na fé, que pastores, vou falar de todos lá. Não, e aí a gente tinha esse ponto de pregação, estava crescendo, e de repente Deus falou, não, vocês vão voltar para a terra de vocês, né? Na terra do pastor Divaldo, né? Porque era Auriflama é pertinho de Jales, né? É tudo encostadinho ali, né? E aí foi um tempo bom, porque nossos filhos, os três, o Misael, Felipe e Estevam, não tinha laço familiar de sangue, sabe? Só para eles, a única família deles eram os irmãos da igreja. Aí, de repente, nós chegamos no ministério, eles falavam assim para nós, pai, mãe, o que é tio? O que é tia? Não conhecia, né? O que é tio? O que é tia? Aí a gente foi explicar que a tio é parte de mãe, de pai, é irmão as suas tias é irmã da sua mãe, seus tios é irmão do meu, então são tio. Aí explicando, e aí tem teus primos, que é o fulano, que é... Aí foi explicar para eles o que era família de sangue, família, né? Que eles não tinham isso. E aí eu vi que foi Deus que trouxe eu para perto da minha mãe, da minha sogra, porque nesse tempo a gente pôde cuidar um pouco delas, cuidar da minha mãe, né, que faleceu, né, esse ano, né. Foi um baque muito grande para mim, perder minha mãe, sabe? Mas eu sempre me preparei para esse momento. Só não achei que seria tão cedo, né? A minha mãe morrer, falecer tão cedo. Eu achei que Deus ia deixar ela velhinha, cabelinho branco, né? Mas Deus sabe tudo, né, pastor? Eu vejo que ela descansou, era uma pessoa sofrida. Eu tinha sofrido demais, né? E eu aceitei, né? Foi mais difícil aceitar a morte do meu pai, porque eu estava muito mais longe, não via há muitos anos meu pai, quando meu pai faleceu, do que a minha mãe, né? Porque eu sempre estava lá, né? Sempre que dava, eu estava lá. E em janeiro, incrível que pareça, minha mãe... Eu fui para lá e eu ia passar uns dias no rancho, ficar uns dias perto do rio, o pastor queria pescar, mas nada deu certo. Tudo que a gente planejou não deu certo. Então eu passei minhas férias todinhas de janeiro dentro da casa da minha mãe, com a minha mãe, conversando com ela, ouvindo ela, né? Então eu entendi que Deus quis aquele momento com ela. Né? Foi a época que eu fiquei mais com a minha mãe, né? Lembro quando eu recebi a notícia em fevereiro, assim, eu entendi porque eu passei esse tempo com ela. Foi um tempo precioso. Aí voltando para Jales, né? A gente veio para Jales e Deus abriu meu coração. No começo não foi fácil, porque eu me apego demais. Eu me apego demais. Então eu ainda sofria a perda dos irmãos de Anápolis, a saudade, sabe? Né? Convivência. Que juntou tudo. Juntou que nós assumimos uma igreja com 3 pessoas e a gente deixou uma igreja de 300 membros. Eu tinha uma vida bem confortável, né? E aí minha vida resumiu a viver na fé, porque não tinha, né? 3 crianças e era 3 pessoas idosas. E eles olhavam assim para mim e falavam assim: ô pastor, pastora, ou tem uma dó de vocês, eu acho que vocês vão embora, vocês não vão ficar aqui. Eu falei: por quê, irmã? Sabe que esse irmãozinho vem dali? Porque não tem ninguém na igreja. Eu falei: mas irmã, não fica assim não.
Porque vai vir, Deus vai trazer as vidas, muita gente vai se converter, viu? Ó, a senhora pode ficar em paz, nós não vamos embora daqui, só no tempo de Deus. E Deus nos honrou ali naquele lugar, né? Porque a igreja cresceu, a gente reformou a igreja, né? Passamos por algumas lutas terríveis, mas na área da igreja, assim, Deus nos deu muita vitória, né? Se não fosse algumas perseguições que nós tivemos por parte do superintendente, né? O diabo usou ele de uma tal forma que eu nunca vi ninguém nos perseguir, né? A gente tinha já anos de ministério, tinha vivido em Goiás um tempo precioso lá, né? Com os pastores. E aí, amigo nosso, o pastor João Antônio, era presidente estadual de Goiás. E ele vivia convidando a gente para ir para lá de novo. Vocês assumem aqui em Goiânia, que ele era o sonho dele. Uma vez, numa reunião, ele falou assim: olha, o meu sonho para os pastores, ele falou, o meu sonho é trazer o pastor de volta para Goiânia. Porque a gente era pastor em Anápolis, né? Que é perto de Goiânia, mas não é Goiânia. E aí, meu sonho é trazer o pastor de volta para Goiânia. Eu quero ele perto de mim, porque ele é um homem de Deus, eu quero ele aqui. Mas não era de Deus, não era o sonho de Deus. E mesmo nas lutas lá, naquela luta, a gente sempre falou, não, só na vontade de Deus, na direção de Deus. Eu me lembro que o superintendente ia na reunião, na convenção, e oferecia Jales, a igreja de Jales, para os outros pastores. Aí os pastores conheciam a gente, era amigo da gente, falava assim: ó, o superintendente tá oferecendo a igreja de vocês aí. Vocês vão sair? Vocês estando lá em Jales, ele oferecendo para outros pastores. E aí eu ficava meio triste, revoltada com esse meu jeito. Eu falava assim, é o seguinte: homem nenhum me tira de Jales. Só a única pessoa que vai me tirar de Jales é Deus. Só Deus me tira de Jales. Eu falava desse jeito. Mas por quê? Alguma bronca de vocês? Ou foi assim, o diabo mesmo foi de graça? Foi de graça. De graça, eu acho que ele olhou pro Divaldo primeira vez e criou uma birra. E era com ele, não era nem comigo. Uma vez ele falou assim: meu problema é com seu marido, não é com você. Falei, mas se você tem problema com meu marido, você tem comigo também. Se você prejudica meu marido, você me prejudica. Como você não tem nada comigo? Claro que você tem. Ele falava. E era aquela birra, aquela implicância. E o pastor Divaldo nunca, né? Que a gente conhece, nunca foi te falar de jeito nenhum. Não, lá em Goiás, se todo mundo. O pastor Washington é muito amigo, o pastor Cláudio André, que são tudo parte do conselho. O pastor Washington hoje é presidente. Não é mais o pastor João Antônio, mas é o pastor Washington. Amigo, ia pregar na nossa igreja, ele convidava direto Divaldo pregar na sede lá de Anápolis, que é uma igreja enorme, mais de 1.000 membros, acho que deve estar quase uns 2.000 membros ou mais. Então, ele era muito respeitado em Goiás. Lá em Goiás, os pastores o via com respeito. Tinha um respeito. Tanto é que quando ele vai lá, os pastores, que são os pastores lá, né, tem um respeito muito grande por ele. Porque conhece o caráter dele, a índole dele, que ele é um homem de Deus. E eu chorava, eu falava assim: como pode, meu marido? Ninguém nunca perseguiu ele, porque ele sempre foi da paz. Ele nunca brigou com ninguém. Você vai ver, né? Eu que sempre fui brigando, eu tinha que ser brigando para defender ele, né? O pessoal fica mais com bronca de você do que porque eu tinha que ser a defensora dele. Alguém tinha que defender ele, né? Alguém tinha que ser mais bravo para equilibrar as coisas. Mas aí eu entendi que Deus quis fazer. Deus quis dar. Eu lembro uma vez que eu orava a Deus e eu não entendia por que meu marido estava sofrendo. Ele teve depressão. Eu tive que ser forte por ele, né? Ele ficou mais de mês em Auriflama lá, trabalhando. Ficou trabalhando até na roça. Ficando na casa da mãe dele, ele falou: Marlinha, eu não aguento ficar aqui. Pode ir que eu fico. Dou conta da igreja sozinha. E eu falava no meu coração. Ela ficou. E eu fiquei sozinha, ele foi em Auriflama. Porque ele estava em depressão. E eu falava com Deus: Pai, eu não aceito isso. Pai, o que está acontecendo? Tudo, né? Sabendo que do nada, né? Mas eu preparava, eu falava assim com Deus: Pai, se o superintendente vir na porta da igreja, que eu morava no fundo da igreja, se ele vir aqui para
tirar nós, eu chamo a polícia. Eu mandei recado, falei, pode falar para ele, se ele pisar o pé aqui na porta da igreja para prejudicar meu marido, ele vai para cadeia. Aí um dia a mulher dele falou, meu marido é homem de Deus. Eu falei, não sei se o marido é homem de Deus, porque o meu eu sei que é. Ele eu sei que é. Eu falei assim, outra coisa, eu ouvi o pastor Mário de Oliveira falando na convenção que as esposas podem ligar para ele. Nossa. Eu falei assim, eu não sou pastora titular, então não tenho nada para perder. E eu posso acabar com a raça do seu marido. Ele que não para de perseguir meu marido, não. Se ele continuar, ele vai ver só. Porque ele não me conhece. E aí ele parou? Meu marido é homem de Deus, eu não sei se ele é. Você que está dizendo, mas o meu eu sei que é. Mas ele parou ou foi essa época aí que parou, vocês vieram? Parou, né? Aí ele parou de perseguir, né? Parou de ficar oferecendo outras igrejas para nós. E aí ele parou. E nesse intervalo tudo estava bem entre nós, ele. É claro que a confiança não existe mais, né? Você nunca vai confiar 100% naquela pessoa. Aí eu lembro um dia que eu estava na igreja, era um culto de domingo. Eu falo, Divaldo, assim, Deus nem precisa falar tanto com você, mas é comigo, porque eu sou mais difícil, né? Então, Deus... E aí terminei de ministrar o louvor e eu fui pro fundo da igreja. E eu fui pro fundo da igreja e me deu uma tristeza no meu coração. Falei, pai, por que eu tô com essa tristeza? Aí o Espírito Santo falou pra mim, olha pra igreja. Aquele dia, não sei, todo mundo resolveu vir naquele dia pra igreja. A igreja estava super lotada, estava cheia a igreja. Olha pra todo mundo, pra carinha de cada um dentro dessa igreja. E tira teu coração daqui. Tira o coração deles. Tira teu coração dessas pessoas. Porque eu vou tirar vocês daqui. Eu comecei a chorar dentro da igreja. Chorava. Terminou o culto, a 11 irmã, o que foi, pastora? Nada. Acho que eu ia falar. Deus estava falando para mim. Aí na segunda-feira eu tô lá deprimida, o dia inteiro, deitada no sofá da sala. Aí era umas 5 horas da tarde, o Valdo falou assim, mas eu vou lá para dentro da igreja meditar, orar um pouco, né? Aí eu não vou levar o celular. Eu mas você não falou nada para ele, pastor Divaldo. Não acha que eu ia dar ideia? Ficou só no plano de Deus. Ele falou assim, eu vou deixar o celular aqui dentro. Se o bispo Paulo ligar, eu vou ligar me oferecendo igreja, eu vou acabar com a raça dele. Ai, Jesus. Eu falei pra ele, você não vai acabar com a raça dele. Ele falou, por quê? Porque se ele ligar, é uma confirmação de Deus. Aí ele foi pra igreja orar. Porque eu orei a Deus, para Deus confirmar que, meu Deus, falando ali para mim, eu queria confirmação. Aí, de repente, o bispo Paulo ligou, ele falou assim para mim, e aí, ele quer que a gente vá lá amanhã. Quer que a gente vá lá. E eu vou falar um monte para ele, você não vai falar nada. Vamos ouvir tudo que ele tem para falar. A gente não vai questionar, não vai brigar, não vai falar nada. Aí... ele falou tudo que tinha que falar, mostrou a igreja do Planalto, tá aqui a igreja, aqui quanto é recado, não quero saber de quanto é recado não, pastor Divaldo falou, não quero saber não, isso pra mim não importa. Mostrou o quê? Fotos? Mas, arrecadação da igreja, mostrou foto, foto acho que não mostrou não, só falou que a igreja entrava, pensando que a gente se preocupa com isso, né? Nossa vida sempre foi pautada na dependência de Deus. Sempre a gente viveu pela fé, né? Aí ele pegou e falou, ele estava até tremendo de medo de Valdo brigar com ele, ou eu, pastor Marlene. Aí ele terminou de falar, eu chorando, falei para ele assim, então, eu orei, Deus falou comigo domingo, aí contei, falei assim, mas mesmo assim nós vamos orar, viu, pastor?
Eu vou aceitar agora, sim. Eu vou morar ainda, né? E aí, na quarta-feira era oração. Toda quarta-feira a gente tinha oração na igreja. Eu fui para esse altar, mas chorei na presença de Deus, orei. Aí logo o pastor Valdeir ligou, né? Ficou ligando, querendo que a gente fosse. Aí um outro pastor, o pastor Serginho, ia vir para Campinas. E aí falou assim, vamos lá para vocês conhecerem a igreja. Mas eu já via que Deus queria a gente trazer para cá. Nós falamos para alguns pastores, amigo nosso, Campinas é perigoso. Vocês vão fazer lá em Campinas. Eu nunca tinha vindo em Campinas. Eu não conhecia Campinas, não sabia nada. Nem como que era a cidade, eu não tinha a mínima ideia. Mas eu não tenho medo. Meu medo é de não fazer a vontade de Deus. Né? E aí nós viemos conhecer a igreja, tudo. Eu falei, oh meu Deus, oh pai, é isso mesmo, né? Porque você vai chegando uma hora e você cansa. Porque a gente ia a igreja estava bonita, estava crescendo, então estava num momento bom, né? Não fosse a perseguição do superintendente e tal. E aí, o Divaldo falou que. E aí, Marli? Assim, Divaldo, Deus confirmou mesmo. Não tem jeito. Mas vamos conversar, né, ainda com o pastor, vamos ver o que vai vir a proposta. Ele já queria trocar logo, sabe que jeitão abafado dele, né? Querer as coisas rápidas, né? Falei, não, pastor, não é assim que funciona, não. Tem que preparar a igreja lá. Não, mas a igreja aqui já sabe. Falei, não, pastor, não é assim que funciona. Uma tem uma filha na fé nossa lá, que ela vai casar. Então a gente só vai vir depois do casamento dela, porque ela sempre esteve do meu lado. Aí ele, então não dá. Eu falei, então não dá mesmo não. Porque quem negociou com ele fui eu, porque o Divaldo falou assim pra mim, Marli, você que vai conversar com o pastor Valdeir, não sou eu. Eu vou deixar nas tuas mãos. Ele faz isso comigo, né? Porque ele sabe do meu jeito, né? Ele falou assim, eu vou deixar com você, porque quem mais sofria nesse tudo era eu, né? Eu tive depressão quando eu cheguei em Jales. Fiquei 6 meses deprimida, né? Não foi tão profunda, mas eu chorava todo dia. Então eu apego as pessoas. Não dá pra parecer, né? Acho que todo mundo achou durona, bravona, mas essas pessoas são mais sentimental, mais sensível, viu? Quem tem personalidade forte são mais sensíveis, mais apegados às pessoas. E sofrem mais quando sai de um lugar para outro. Porque você pega amor. Para mim estar num lugar, eu tenho que amar. Amar, abrir meu coração tem que estar ali. É toda uma preparação. Então, o Divaldo falou, vou deixar nas tuas mãos, que eu não quero que você sofra. Como você já sofreu. Vai resolver, né, do seu jeito, para depois não sofrer depois. Aí... E a pastora Andréia olhava assim, meu jeitão, né? E eu lá enfrentando o pastor Valdeir, aquele jeitão militar dele, né? Sargentão, né? Aí pega uma aqui. Eu falei assim, então, pastor, não vai dar mesmo. Eu falei assim, Deus, que bom que não vai dar. Aí ele falou, não, peraí, pastora, vamos conversar então. Quando então? O casamento é dia 23, dia 24, então. Foi dia 24, né, que nós viemos. Dia 24, acho que foi, né? Dia 24. Né? Então o casamento dela é tal dia e aí a gente vem na segunda-feira. Que aí a gente faz o casamento dela, tudo. Eu não abro mão disso. Ela sempre me ajudou muito, cuidou da Giovana quando era bebê, me ajudava bastante em casa. Ela era meu braço direito, tanto na igreja como em casa. Tudo que ia fazer, a Rose estava comigo, né? Hoje ela é uma bênção lá na igreja, a Rose. Amém. É uma mulher de Deus, já tem 2 filhos, ela trabalha com o grupo de mulheres, líder de louvor na igreja. E a mãe dela fala assim, pastora, ela é igualzinha a senhora. É o mesmo estilo. É o mesmo jeito, sabe, rígida, pega no pé das pessoas, sabe assim, mas ama demais a obra de Deus, sabe, tem um amor muito grande pelas coisas de Deus, sabe. E é isso que é importante, onde a gente passou, onde nós passamos, tanto em Goiás como em Jales, e até mesmo aqui em Campinas, né, a gente tem feito discípulos. Amém. Temos feito discípulos, pessoas, né, que amam a Deus como a gente. Né? Amém. Foi um tempo maravilhoso, a obra de Deus. Acabou? Tem algum recadinho aí, Rubem? Estamos já para encerrar a entrevista. Vê se tem algum recadinho aí pra gente.
Aí a senhora vai ter que voltar para terminar. Eu tenho que contar meu testemunho, né? A senhora morreu, coração novo. Coração novo que Deus me deu. É muita história, é muita coisa, muita experiência. Hoje marcar outro dia para a senhora voltar. Vem sim, com o maior prazer, sabe? Contar minhas experiências. Esses dias eu estava, a Giovana, minha filha, né? Tá com 18 anos agora, Giovana. Ela falou assim, mãe, conta as experiências da senhora com Deus. Aí nós sentamos lá na minha cama, no quarto, eu contando. E ela. E ela nunca se interessou pelas minhas experiências com Deus, né? E eu fiquei feliz de compartilhar com ela. Né? Aí eu comecei a compartilhar com ela minhas experiências com Deus desde a minha adolescência até no ministério. Comecei a falar tudo que Deus fez na minha vida, as curas, milagres, as visões, as experiências, que eu já tive experiência, fui levada ao céu em espírito, já tive experiência no céu com então Deus. Então tem que voltar mesmo. Tive muitas experiências com Deus. Eu comecei a falar com ela e ela começou a chorar, ela chorava, eu olhei para ela assim, eu falei, mãe, por que a senhora precisa escrever isso, fazer um livro, mãe? Suas experiências, mãe, é muito forte isso. E ela gravou, porque ela queria passar para uma amiga dela que estava passando por uns problemas. Então e essa amiga, ela gravou, né, no celular dela e mandou para a amiga dela. Porque às vezes as pessoas acham que está passando, mas... né, aquela prova, mas sempre tem alguém às vezes que passa eu comecei mais. Aí ela disse que essa amiga dela, as pessoas que ela mostrou a gravação, o áudio, eu disse, nossa, sua mãe teve muita experiência com Deus, não sei o que, né? E hoje eu vejo ela se espelhando em mim, em algum momento eu vejo algumas coisas dela que é parecida comigo, o amor dela verdadeiro por Jesus, sabe? Seu comprometimento com Deus, com as coisas de Deus, seus 4 filhos, né, pastora? Todos têm, graças a Deus. Agora a gente vê as noras também, né? Tudo, né? Graças a Deus, netinhos crescendo, né? Dentro Esses dias o Joel foi no acampamento de jovens. Eu fiquei admirada de Deus usar ele. Então a gente estava lá no acampamento de jovens que teve agora em fevereiro. De carnaval. E aí ele estava lá à noite, né? Aí ele estava meio nervoso, irritado, agitado, Joelzinho. Ele tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí ele estava agitadinho, nervoso, né? Eu falei, Divaldo, vamos sair com ele, vamos ali, né? Fomos em volta da piscina, saímos fora do local do evento, onde os jovens estavam ali. Aí, de repente, ele tá lá na piscina, em volta da piscina, no canto lá, ele estendeu a mãozinha dos jovens que estavam lá dentro e começou a orar assim, né? Sabe, assim, com um temor, uma coisa forte. Eu olhava para ele assim, eu falava assim, ai, Divaldo, olha que coisa linda, Divaldo. E é 1 aninho e pouquinho. A gente já percebe. Verdade, que é criado, né, dentro, né? O pastor Misael, né? Quando está expulsando demônio, diz que ele vai lá e fica lá perto, junto, olhando o pai dele expulsar demônio. Às vezes ele ora. E a gente vê já, Deus já, desde pequenininho, já tendo essa coisa de já outra, deve Deus, ser legal, né? A outra, né, geração, a terceira geração nossa. Muito bom, muito maravilhoso. Amém, pastora. Dê as suas considerações finais, né? Agradecemos a você que participou. Então, quero deixar uma palavra aqui que sempre foi uma das coisas que eu mais pautei em minha vida, né? Sempre fui uma pessoa muito ansiosa, querendo que as coisas acontecem rápido na minha vida. Então, esse versículo faz parte da minha vida, que é o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Então, todos os momentos difíceis da minha vida, em situações difíceis que eu passei, lutas terríveis que eu tive na minha vida, junto com meu marido, no ministério, na minha vida pessoal, enfermidade, né? O ano passado passei por um problema de saúde muito grande e esse versículo faz parte da minha vida, esperar no Senhor com paciência. Amém. Então, confiar em Deus, porque tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um tempo determinado. Então, esperar no Senhor
é descansar, é saber confiar nele. Saber que as coisas vão acontecer no tempo dele e que ele jamais, jamais nos abandona, jamais nos desampara. Só que nós temos que ter paciência em esperar o tempo de Deus em que todas as coisas, os projetos e os planos dele venham acontecer na nossa vida, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, toda a minha vida, hoje eu entendo que tudo que Deus fez na minha vida não foi uma escolha minha, né? Porque tudo foi acontecendo pela vontade de Deus, pela graça de Deus, pelo que Deus determinou na minha vida. Então, eu não me arrependo de nada, nem de fazer a obra de Deus, porque todos os momentos difíceis foi ensinamento. Os momentos difíceis de prova me ensinaram, me amadureceram, me fizeram Amém, crescer pastor. E ser a pessoa que eu sou. Amém. Amém? Nós que a senhora ter vindo aqui e vai vir outra vez, porque o pessoal tem muita coisa aqui dessa Quero contar meu testemunho aqui pra gente ouvir. Amém. Quero contar meu testemunho aqui, né? Hoje falamos mais do ministério, verdade, né? Foi mais do ministério, mas quem é mais próximo a mim, né? Conhece minhas histórias, conhece a minha vida, tudo que eu passei, né? Minhas experiências com Deus são muito grandes. Amém. São muito grandes. E eu quero ainda compartilhar isso com todos vocês. Amém. Tudo que Deus fez na minha vida. Amém, pastora. Obrigada, viu, mais uma vez. Deus abençoe vocês. Agradecemos a todos que participaram, mandaram um recadinho. E até a semana que vem com a Pastora Convida. Beijão no coração. Deus abençoe. Muito obrigada.